E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma sequência de questões que vão traduzir e resumir o conteúdo sobre vias metabólicas. O que seria isso, né? São as vias metabólicas? São as vias onde genes vão produzir RNAs e vão produzir proteínas. Então, o DNA virando o RNA através do processo de transcrição e o RNA virando proteína através do processo de tradução. E aqui a gente vai entender como essa cadeia afeta ali nas proteínas e nas características do nosso corpo, dos nossos corpos, tá? Qualquer interrupção ou qualquer interferência em desses processos, eu não vou ter o resultado final. E é isso que a gente vai ver, tá bom? Então, os exercícios aqui vão muito explicar, fazê-los entender sobre o processo de transcrição e tradução e o que isso influencia para o nosso corpo, tá bom? Olha a primeira questão aqui. Considere a seguinte sequência de reações. Tem uma sequência grande de reações, daqui a pouco a gente estuda e trabalha mais com elas. O indivíduo tem anomalias na pigmentação do corpo e seu metabolismo é prejudicado pela falta de hormônio da tireoide. O funcionamento das glândulas suprarrenais, porém, é normal. De acordo com o esquema, os sintomas que apresenta se devem a alterações, e aí tem as opções. Quais alterações uma pessoa com esses sintomas vai ter ou vai apresentar, tá certo? Olha só então, o que está escrito aqui? Eu tenho a fenilalanina, que é um aminoácido, e através da interferência, né, da ação de uma enzima 1, ela vira a tirosina. Mas para essa enzima ser produzida, enzima é um tipo especial de proteína, então para essa enzima agir, existir, ela precisa de um gene que vai produzir essa enzima. Tá? Então ali eu teria a primeira sequência nessa cadeia. Então imagine que se esse gene não estiver produzindo essa enzima, a fenilalanina não vai virar a tirosina, que é um outro aminoácido. Tá? Tudo bem. A tirosina é precursor de três proteínas aqui: a adrenalina, a melanina e a tiroxina. A adrenalina e tiroxina hormônios e a melanina um pigmento que vai dar coloração à pele. Perfeito. Então, dependendo do gene aí, ó, gene 2, enzima 2, gene 3, enzima 3, gene 4, enzima 4, dependendo da interferência nesses genes, eu não teria a produção a partir da tirosina do produto. Tudo bem? Então fica bem tranquilo entendendo que os genes que produzem essas enzimas 1, 2, 3 ou 4, eles interferem na cadeia ou na sequência da cadeia, não gerando o produto caso ocorra algum problema nesse gene. E aí fica mais fácil. O que o texto diz? Que ele tem problemas na pigmentação do corpo. Quem não tem problemas na pigmentação do corpo não vai ter melanina, e aí uma interferência ou uma ineficiência do gene 3, não produzindo a enzima 3, não transformaria tirosina em melanina. Tudo bem? Isso fica fácil. Mas, se a gente só fosse analisar esse aspecto, também quem tivesse problemas no gene 1, a fenilalanina não iria se transformar em tirosina e, por consequência, não iria se transformar ou ser precursora da melanina. Então, pessoas com pigmentação no corpo, só essa informação poderia ser tanto no gene 1 quanto no gene 3. Mas ele continua falando. O seu metabolismo é prejudicado pela falta de hormônio da tireoide. E o hormônio da tireoide é a tiroxina, né? Também conhecida como T4. Eu tenho dois hormônios da tireoide, T3 e T4, T3 triiodotironina e o T4 a tiroxina. Então, se ele também, o seu metabolismo é prejudicado pela falta do hormônio da tireoide, pensando da mesma forma, eu poderia ter alguma ineficiência na enzima 4 e no gene 4 por consequência, ou no gene 1 e enzima 1. Tudo bem. Só que aí ele fala, o funcionamento das glândulas suprarrenais, porém, é normal. E as glândulas suprarrenais, elas produzem a adrenalina, né? Um hormônio que vai fornecer ao organismo um estado de atenção em alerta. Então, em momentos de atenção, que requerem atenção, por exemplo, pensando em animais, numa fuga de algum predador, por exemplo, eu vou ter a adrenalina agindo para garantir ou fornecer maior atenção, maior capacidade muscular para a presa, ali no caso, fugir, tá bom? Sendo que as glândulas suprarrenais são normais, produz adrenalina, então eu garanto aqui que o gene 2 produz a enzima 2, então a tirosina está sendo transformada em adrenalina, e também o gene 1 está produzindo a enzima 1, que a fenilalanina está sendo transformada em tirosina. Então, essa informação garante que os dois genes 1 e 2 estão ok.
Então, já que o indivíduo aqui, né, como ele coloca, apresenta problemas de pigmentação e também tem falta de hormônio da tireoide, eu concluo que teremos problemas aqui. Esse indivíduo tem problemas no gene 3 e gene 4, que fica a alternativa E. Tá? Então é bem tranquila essa questão. Se o aluno não entende essa relação, não consegue fazer essa questão, tá certo? Vamos agora então para uma segunda questão sobre vias metabólicas. Olha lá, analise o esquema a seguir que representa alguns passos do metabolismo da fenilalanina e da tirosina no homem. De novo aí, para quem está vendo a sequência de exercícios que eu estou fazendo só sobre vias metabólicas, abordando a fenilalanina e a tirosina. E tem a sequência de reações mais complexa do que o exercício anterior que eu trabalhei. E aí ele traz 4 afirmações que a gente vai ter que ver se estão corretas ou erradas. Primeira afirmação: uma mutação que inative o gene B originará um indivíduo albino. O gene B produz a enzima B, né? Então um pedaço do DNA ali, uma sequência do DNA que é o gene B, vai ser responsável pela proteína, um tipo especial de proteína, e a enzima B. E o que essa enzima B faz? Essa enzima B transforma a tirosina em melanina, que é o pigmento responsável pela cor do nosso corpo, e aí gerando sim um indivíduo albino. Se não tivermos, ele fala aqui só no gene B, né? O gene B, uma mutação ou qualquer problema no gene B, ele não vai produzir a enzima B, por consequência não temos melanina, tá correto. 2. Uma mutação que inative o gene A originará um indivíduo albino e fenilcetonúrico. O gene A, então, ele vai produzir a enzima A, e a enzima A vai transformar a fenilalanina em tirosina. Então, um precursor da tirosina é a fenilalanina, eu não transformaria. E aqui nós temos duas coisas a serem consideradas, né? O albinismo e a fenilcetonúria. Olha só, em relação ao albinismo, né? Que a gente viu até na afirmação 1. Para ter um organismo albino, um indivíduo albino, eu não posso ter melanina. Tudo bem até aí, a gente já tinha discutido. Então a enzima B tem que estar funcionando. Tudo bem, nesse caso está, é um problema no gene A. E eu tenho que produzir tirosina. A tirosina é produzida com a ação do gene A, né, produzindo a enzima A, é produzida a partir da fenilalanina. Então, numa linha reta aqui, né, o aluno poderia ser levado a pensar: se eu não tenho a enzima A, por conta do problema no gene A, eu não vou ter a fenilalanina sendo transformada em tirosina e, por consequência, depois a produção de melanina. Mas cuidado, olha o que ele coloca aqui embaixo, eu vou até ressaltar para vocês aqui. A dieta. Através da dieta, eu posso obter o aminoácido tirosina. Então, através de uma dieta, algum indivíduo que tenha ou seja detectado problemas no gene A, ele pode ser essa carência, essa deficiência aí na falta da enzima A, pode ser suprida pela dieta, mandando ali o indivíduo se alimentar com algum alimento que tenha o aminoácido tirosina. Tudo bem? Então, uma mutação no gene A não necessariamente gera um indivíduo albino, já que ele pode suprir essa carência pela dieta, que já estaria errado. E originará um indivíduo com fenilcetonúrico. Aqui, pessoal, para um indivíduo ter fenilcetonúria, ele vai ter que ter uma quantidade alta de fenilalanina no corpo, produzindo ali o que está escrito ali, ácido fenilpirúvico. E esse excesso que daria a doença fenilcetonúria, a condição fenilcetonúria. Com a inativação do gene A, como está propondo aqui, eu teria sim. Então, a fenilalanina não sendo transformada em tirosina, aumentando a sua concentração no corpo e, por consequência, o ácido fenilpirúvico, e assim o indivíduo ia ficar fenilcetonúrico, como está sugerindo a afirmativa 2. Mas metade, né, em relação ao albinismo, isso invalida a afirmação. Afirmativa 3. Uma mutação que inative o gene C originará alterações no metabolismo da tireoide. O gene C está lá no cantinho. O gene C, o que ele faz? Ele está produzindo a enzima C, que transforma compostos intermediários a partir da tirosina em tiramina e triiodotiamina. E aqui está correto, pessoal. A tiramina ela está ligada à enxaqueca. Então, altos índices de tiramina ela está relacionado com a enxaqueca. Algumas dietas buscam aí diminuir a tiramina no organismo, tá? E a triodotiamina ou triodotironina é um hormônio
produzido pela tireoide. Então, sim, se eu tiver algum problema no gene C ou uma inativação do gene C, eu vou ter problemas no metabolismo da tireoide. Tá correta a afirmativa 3. Afirmativa 4. Uma dieta pobre em tirosina e rica em fenilalanina originará indivíduos com pele mais clara. Aqui está errado, pessoal. Mesmo que eu tenha uma dieta pobre em tirosina, se eu tenho um gene A ativo, ele está produzindo a enzima A e a fenilalanina vai acabar seguindo essa sequência, essa via metabólica, produzindo melanina. Isso não vai interferir na cor do indivíduo. Então aqui a gente fica com as afirmativas corretas 1 e 3, que se encaixa na letra C. Certinho, pessoal? Bem tranquila a questão, mas vale a pena para a gente entender e também o aluno entender a complexidade de uma via metabólica como essa que pega ali vários genes e enzimas envolvidos e seus substratos, tá bom? E agora mais uma questão, agora a última dessa sequência, quem está vendo a sequência completa de questões sobre vias metabólicas, uma questão do Enem 2009. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. E aí tem o esquema, daqui a pouco eu volto nele. Depreende-se do modelo Q. Vamos voltar agora, já discutir, depois a gente vê as alternativas. Então aqui, pessoal, eu tenho um DNA, onde ele mesmo produz outro DNA através do processo de replicação ou duplicação, dependendo do material didático. O DNA vai produzir o RNA através da transcrição, né? Ele colocou uma via de 2 setas, né? O RNA pode produzir DNA a partir da enzima transcriptase reversa, que vai realizar a transcrição reversa, né? Vírus de RNA, alguns fazem isso, produzindo o DNA lá no hospedeiro. E eu tenho o RNA sendo traduzido em proteína, que aí eu vou ter 3 tipos de proteína. Vamos ver o que as afirmativas nos trazem. Letra A. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Aqui, né? O DNA, o RNA, e falando de moléculas ali, na transcrição, eu tenho várias enzimas que vão participar dessa transcrição. Na tradução, a mesma coisa, né? Na tradução, a gente tem 3 tipos de RNA. O ribossômico, o transportador e o mensageiro. Então, está completamente errada a letra A. Letra B. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Aqui está bem interessante, pessoal. O próprio esquema, que não é comum ver nessas 2 direções, o DNA produzindo o RNA, ok, mas o RNA produzindo o DNA, o próprio esquema ajuda isso, né? Ao aluno relembrar que há a transcriptase reversa, enzima que faz a transcrição reversa de RNA para DNA, o que invalida a letra B, como ela propõe aqui. Letra C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. E aqui, pessoal, durante o processo de transcrição é entre DNA e RNA. Não faz sentido o que ele está falando aqui. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Quem vai dar informação para a transcrição, se for a transcrição direta aí do DNA para o RNA, é o DNA. Então, letra C não faz sentido. Letra D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. E aqui sim, pessoal, eu vou até deixar um cardzinho, raramente eu deixo, mas para um vídeo meu que fala sobre splice, né, o splicing alternativo. O que é isso? A partir de uma mesma molécula de RNA, um pré-RNA, né, um RNA inicial, ele pode sofrer splicing, então ele vai sofrer cortes e vai poder assim virar diferentes RNAs mensageiros maduros. Então, eu tendo sequências diferentes de RNAs mensageiros maduros, vão produzir diferentes proteínas, né? Vão traduzir diferentes proteínas. E aqui sim, tá certo. Quando tem perguntas sobre a tradução RNA para proteína, justamente quando aparecem várias proteínas ali sendo produzidas, geralmente é isso que a pergunta aborda, tá? Sobre splicing alternativo. Vejam o card, vale a pena para entender melhor sobre esse processo. E está certa a letra D, mas continuando a discussão. Letra E, a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fitas simples linearizadas. Aqui não, pessoal. A molécula de DNA possui forma circular nas bactérias, até aí tudo bem. Mas aqui ele nem está... Aqui daria para pensar uma coisa.
O RNA só vai sofrer esse processo de splicing em eucariotos, não em procariotos, tá? Que são organismos mais complexos. Então, para sofrer o processo de splicing, um RNA produzir várias proteínas, como está propondo o esquema aqui, eu preciso de um eucarioto. E nos eucariotos o DNA não é circular, tá? No caso dos mamíferos, o DNA é dividido em cromossomos, né? Então tem blocos de DNA dividido no núcleo, compondo o DNA total, o genoma do organismo. Então não tem forma circular o DNA que ele está apresentando aqui, a ideia que ele está apresentando aqui. E as demais moléculas possuem fitas simples, o RNA possui fitas simples e linearizadas não. As proteínas elas vão ter uma sequência inicial, né? Uma estrutura primária que a gente diz que é uma sequência de aminoácidos, uma cadeia polipeptídica. Só que essa cadeia polipeptídica ela vai ter uma conformação tal que vai formar uma estrutura secundária, terciária e às vezes até quaternária, que vai dar a forma da proteína. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês, vai dar a forma da proteína e essa forma ajuda a proteína a realizar a sua função. Então não é uma molécula linearizada, tá certo? Resposta certa, letra D. Qualquer dúvida, pessoal, é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais, eu vou ter o maior prazer de responder. Se tiver mais questões, principalmente aqui sobre esse assunto, pode me mandar, eu gravo as questões para vocês e coloco aqui no canal. Um abraço e até a próxima.